pastor Eduardo Gomes, eu sirvo a Deus ali na Assembleia de Deus Tabernáculo, fica em Manel Plaza, do ladinho do terminal de Carapina. Eu sou historiador, doutor em História Social pela UFES e trabalho com educação. Trabalho no Estado do Espírito Santo, sou professor da rede. E agradeço a oportunidade de estarmos juntos aqui para examinar a palavra de Deus, o que nos importa, né? Realmente, todas as seitas falam que seguem a palavra de Deus. Todas as seitas, todas as correntes teológicas manipuladoras falam que seguem a palavra de Deus. Mas quando você confere texto com texto, aí você sabe qual é a fé que é a doutrina de homens e qual é a fé que realmente é a palavra de Deus. Ok, pastor Eduardo. Pastor Eduardo é um amigo, uma pessoa que eu aprendi a admirá-lo. Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, eu tenho 48 anos. Pela graça de Deus, na confiança do pastor Kemuel, nós fundamos aqui o Instituto Teológico Daniel Berg. Eu formei pela FATES, né, a Faculdade Teológica do Espírito Santo, antigamente o STEBS. E aí nós avançamos, fizemos algumas especializações, uma em aconselhamento cristão, com ênfase em terapia familiar, e o outro foi uma pós que nós fizemos em teologia sistemática, com ênfase em exegese, rumo ao mestrado em exegese, não é? Depois eu estava fazendo pela Northwest University, que é uma faculdade lá da África do Sul, com 150 anos de existência, inclusive com doutorado em medicina, eles têm. E aí, quando mudei para Portugal, para o Brasil, de volta, não consegui apresentar a tese. Então, fiquei com essa questão. Trabalhamos aí durante todo o curso e na hora final eu não consegui apresentar. Ok, e aí já trabalhamos com escatologia, né, lecionando no seminário já há mais de 20 anos. E é um prazer estar aqui com o pastor Eduardo, um grande pesquisador, e a gente o admira, sua seriedade nas escrituras sagradas, e realmente há uma preocupação com relação à fuga da escritura. Hoje, o tema é um tema escatológico, um dos temas que a escatologia propõe, né, que é a pergunta que nós abrimos essa live, que é, afinal, a igreja passará pela grande tribulação? A Bíblia aponta alguma coisa para isso? Bem, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de correntes teológicas. E temos aqui algumas perguntas que as pessoas também têm feito, né? Uma delas é que essa corrente teológica, quando a gente vai estudar teologia, há um nascedouro da corrente chamada dispensacionalista, né? E daí o pré-tribulacionismo, ou o pós-tribulacionismo, ou medio-tribulacionismo, mas a corrente teológica da linha, que não é a linha aliancista, né? Da linha mais dispensacionalista, que acredita que ao longo da história Deus preparou dispensações e tal, essa linha, ela surgiu. Mas a volta de Jesus se prenderia a teorias criadas pelo homem, como, por exemplo, o dispensacionalismo, é uma teoria. Então, a volta de Jesus, a grande tribulação, se limitaria a isso? A gente vai começar aqui falando dessa corrente, os seus fundadores, e se prenderia a isso. Pastor? Bom, a palavra de Deus, ela não se prende às falibilidades humanas, às vaidades humanas, ao egoísmo do homem produzir doutrinas para si. Porque a palavra de Deus, ela vai interpretar ela própria. Então, sendo diretos ao assunto, Martim Lutero, ele não inventou a doutrina da fé. Ninguém pode dizer assim, a salvação pela fé foi inventada por Lutero no século XVI, porque ela está na Escritura. Isso mesmo. Da mesma forma, não é verdade? Da mesma forma, né, para ganhar tempo, John Nelson Darby, quando ele sistematiza o arrebatamento da igreja, logo em seguida a grande tribulação,
Logo em seguida, a descida de Jesus em sua glória eterna, Apocalipse 19, o milênio de Apocalipse 20, capítulo 20, concatenado com as profecias de Isaías, de Ezequiel, dos profetas menores, ele não está criando nada. Ele está tão somente apresentando de uma forma organizada aquilo que já está revelado na Escritura Sagrada e que foi pregado por Jesus em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21. Então, os que realmente amam a palavra de Deus não vão manipular 4 versículos, decorar 2 e ficar repetindo doutrina de homem como se fosse a palavra santa do Senhor. E isso é importante, por quê? Porque o dispensacionalismo é apenas uma forma organizada de explicitar o plano do reino eterno de Deus. Eu presumo que ocorrerão outras perguntas, mas, por exemplo, existem 4 modos gerais de se ler o Apocalipse. Né? O sistema preterista, que defende que o Apocalipse fala de coisas que já passaram, que o Apocalipse fala de coisas que já aconteceram. O sistema historicista, muito defendido pelos adventistas, onde parte do Apocalipse é apresentado com coisas que já ocorreram na história. Então, fenômenos históricos são concatenados à parte de Apocalipse, onde um pedaço, de acordo com Ellen White, já aconteceu, de acordo com Ellen White, e aí você vê a diferença de teologia para a revelação bíblica. Jesus disse, errais não conhecendo o poder de Deus, nem as Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque depois tereis nelas a vida eterna. Ele não disse, examinai Calvino, examinai Lutero, examinai Armínio, examinai Ellen White, examinai os profetas do mormonismo, do jeovismo. Ele disse, examinai as Escrituras, capítulo, texto. Então, quem ama a Bíblia não fica com doutrina humana, ele vai no texto, ele mostra onde está escrito, que é o que nós queremos fazer hoje, né? Daqui a pouco muito. Os idealistas que dizem que Apocalipse é só simbólico, é atemporal, não estão falando de um tempo específico, e nós, os futuristas, porque entendemos, e aí, pastor, é onde está a chave. A Bíblia é literal. É por isso que nós somos aqueles que creem no pré-tribulacionismo. Porque somente o pré-tribulacionismo não encontra refutação nas Escrituras. Quando ele é mal ensinado, então, quando pastor, ele é mal compreendido... Se o senhor me permite, para o ouvinte que está agora acompanhando a gente, o senhor, o pastor, está falando é que existem muitas teorias, mas existem muitas teorias que são refutadas pelas Escrituras. E o pré-tribulacionismo não encontra essas refutações. Ou seja, é aquilo que a Bíblia fala de uma maneira mais segura, é isso? Exatamente, não encontra refutações. E para você construir uma refutação, você tem que montar um argumento apaixonado por uma teologia e por uma igreja. Aí você tem que amar o Calvino mais do que a Escritura. Você tem que amar a Reforma Protestante mais do que a encarnação de Jesus, sua morte, ressurreição e ensino. Você tem que ser muito mais um reformado do que um cristão nascido pela palavra. Quando você realmente usa o texto, por exemplo, uma explicação simples, como é que nós somos futuristas. Olha só, Apocalipse capítulo 1, verso 19, o eterno Deus chama o João e diz assim, escreve. Escreve isso num livro, escreve as coisas que foram, as que são e as que ainda hão de acontecer. Observa que o próprio Deus diz que Apocalipse é um futuro, ainda hão de acontecer. No capítulo 1, já acontecia ali, com elementos proféticos. No capítulo 2 e 3 estava acontecendo as 7 igrejas. E no capítulo 4, a seguir, ainda hão de acontecer. Exatamente. Então, quando eu me baseio no argumento da Escritura, aí eu passo a construir uma compreensão da revelação. Quando eu me apoio na teologia, então eu passo a receber uma série de filosofias da religião. Então, e aí pastor, eu construo, não consigo. Desculpa, então, se o senhor me permite, o senhor está realmente dizendo que, ou seja, não é um pensamento do pastor Eduardo. A Escritura diz que a maneira correta de ler o Apocalipse é o que aconteceu, o que estava acontecendo e o que vai acontecer. Futurista. Sim, Apocalipse capítulo 1, verso 19. E existem muitos outros detalhes que precisam ser observados.
Os idealistas têm o nosso respeito, os historicistas têm o nosso carinho, os preteristas a nossa intercessão. Mas quando nós encontrarmos qualquer versículo que desaprove aquilo que cremos, devemos obedecer à voz de Jesus e converter nosso coração ao texto revelado. Porque o texto revelado é a palavra inspirada de Deus. E a teologia é o conjunto de estudos humanos, de pensamentos articuladamente compostos, que podem estar corretos ou nem tanto. A escritura é infalível, a teologia nunca. Porque a teologia é nossa, é construção humana. Uau! A escritura é plenária. E aí vem, talvez, amado pastor e amados irmãos, a maior diferença é quando nós cremos que a Bíblia tem inspiração plenária, palavra por palavra. Então, quando um pastor diz que o anticristo vai se levantar contra a igreja, ele tem que encontrar uma palavra que diz eclesia. Porque ele tem que dizer que o anticristo está enfrentando a eclesia. Mas lá, em Apocalipse 13:7 e 13:10, a palavra é sanctis, ou sanctorium, que significa pessoas santas. E pessoas santas podem ser os convertidos na grande tribulação. Com certeza. Eclesia seria igreja. E santos é qualquer pessoa que crê no sangue de Jesus será santificado por ele. Portanto, o saldo da grande tribulação, Apocalipse 7:14, são os santos que o anticristo enfrentará. Mas a igreja resgatada e remida, a eclesia, eu edificarei a minha eclésia. Essa igreja santa, ela está arrebatada antes da grande tribulação. Mas eu presumo que haja algumas perguntas e aí nós podemos andar de uma forma mais linear e sistemática. Com certeza. Dentro dessa primeira pergunta, né, bem respondida, que a Escritura Sagrada não se restringe a nenhuma teoria teológica. Ela está acima de tudo isso. E que, pela Escritura, nós encontramos uma base irrefutável que é o futurismo. Né? Uma da forma mais correta de ler o Apocalipse, essas três formas que o próprio texto diz, o que estava acontecendo, o que aconteceu, melhor, o que estava acontecendo no momento, que era a questão das igrejas ali, e depois as demais coisas que iriam acontecer no futuro. Muito bem. E que para refutar essas questões vamos ter que torcer muito a Escritura, isolar textos e amar mais as teorias humanas do que a própria Escritura. Muito bem. Uma pergunta que nos foi enviada para ser assim: Derby teve como fonte de sua teologia as visões de Margaret MacDonald? Teve, sim ou não? Qual foi a fonte? Que ele foi um dos que sistematizou, né? Vamos assim dizer. Bom, é conhecido e notório no Brasil, inclusive vários vídeos na internet, onde se diz que a teoria pré-tribulacionista ela nasceu com John Nelson Darby, com a Margaret MacDonald, e que foi uma menina de 15 anos. Inclusive, eu recebi hoje um post no Zappers dizendo isso. E é extremamente lamentável como as pessoas amam fake news, como as pessoas gostam de matar e morrer por aquilo que elas adquirem um certo idealismo. Uhum. Só para nós termos ideia. Não. Essa moça, Margaret MacDonald, ela nasceu em 1815, ali na Escócia. Ela vai morrer ali por volta de 1840, uma vida muito curta. Porém, a família dela, se eu não me engano, Campbell, James Campbell, uma irmã por nome Isabel, outra por nome Mary, essa família, ela tinha assim um gosto pelo pentecostalismo, porém eles misturavam suas próprias ideias e seus próprios sentimentos com aquilo que era o Espírito Santo. Então, várias visões e revelações que ela teve, perturbadoras, assim por diante. O John Nelson Darby, ele vai visitar, investigar essa família. Ele acompanha várias reuniões, estudando e verificando o que está acontecendo. E então, alguém pode perguntar qual é o interesse dele.
3 anos antes, em 1827, se eu não me engano, janeiro de 27, ele já havia publicado vários artigos defendendo a volta de Jesus antes da grande tribulação. Então, quem mente dizendo que ela estimulou ele, ela influenciou, nunca leu o que ela escreveu e nunca leu, talvez, o que ele escreveu ou está sendo desonesto. Eu prefiro acreditar que são ignorantes. A ignorância turva os olhos da razão. Ignorância não no sentido de agressividade, mas de desconhecimento. Sim. Então, eu não quero crer que esses pregadores, esses famosinhos de mídias sociais, estão agindo de má fé. Então, somente falam que lê muito e não lê o suficiente, ou lê muito mal, e acabam repetindo esses termos. Essa moça, a Margarete McLuhan, ela chega a dizer que a igreja vai ser arrebatada no fim da grande tribulação. Ela tem um escrito publicado em 1840, em que ela diz que o povo está no meio de uma grande tribulação e não sabe o que fazer. Em 1861, um daqueles seguidores publica algumas afirmações atribuídas a ela, em que ela reforça essa ideia. Então, olha o disparate. Ela nem sequer era pré-tribulacionista convicta, ela oscilava entre os dois pontos, e se atribui a ela a origem do pensamento do John Nelson, que na verdade nada mais é do que um simples organizador daquilo que ele está crendo na Escritura Sagrada. E o pior, ele atribui a ela endemoniamento. No laudo que ele se propõe a descrever, ela é descrita como algum demoniado, como uma pessoa diabólica, que pertence a uma seita política. Então, essa ideia de que John Nelson teria recebido uma influência dela é completamente descabida. Falaciosa. Descabida, falaciosa, tendenciosa. É como se diz, quem não tem Bíblia para mostrar, precisa inventar argumento filosófico. E aqui, porque ele não pastor, tem se o senhor me permite, só uma ênfase para o internauta que nos acompanha. Louvamos a Deus pela vida de todos que estão entrando agora. Pedimos mais uma vez desculpa pelo encalço acontecido logo no início. Né? Estamos, gente, vocês, todos os nossos telespectadores, pastores, teólogos que estão acompanhando a gente, seminaristas, nós estamos diante de um doutor em história, um pesquisador, alguém que e para além disso, alguém que converteu a Cristo e leva muito a sério as Santas Escrituras, que é o pastor Eduardo. Nós louvamos a Deus e essa pergunta não poderia ser respondida com tanto respaldo, senão por alguém, além de servo do Senhor, estudando as Escrituras, mas praticamente, em termos práticos, um profissional da história, alguém que milita profissionalmente nessa área. Então, pastor, louvo a Deus pela sua vida e aquele que está ouvindo a gente, que possa não lhe conhecer, então, nós estamos diante de um doutor em história, alguém que milita nessa área da história secularmente, dando os dados históricos e verídicos dessas informações. Ele está respondendo essa questão se John Nelson teria sido influenciado por Margaret. Continua, pastor, desculpa. Não, fica à vontade. Mas é claro para nós que não. Por exemplo, só para o senhor ter ideia, eu vou ler aqui um trecho de uma publicação dela. Sim. Tendo o julgamento de fogo que nos tenta e conduz à purificação dos membros reais do corpo de Jesus. Então, observe que ela chama nas suas visões apocalípticas, nos seus devaneios apocalípticos, ela chama a grande tribulação de fogo purificador da igreja. Então, ela está usando o argumento pós-tribulacionista. Exatamente. E é atribuído a ela a exclusividade pré, quando, na verdade, ela oscila entre ambos. Oh. E o próprio Nelson, ele vai atribuir a ela características alucinógenas, demoníacas, e assim por diante. Então, humildemente, eu espero ter contribuído com esse esclarecimento. Tá? As obras dela são acessíveis, quem quiser consultar, que o faça, mas é leviano atribuir a origem, a motivação do Nelson, que inclusive isso era uma construção do David McPherson, que não gostava dele. Mas eu estou esperando uma pergunta para usarmos a Bíblia, hein? Ok. Vamos agora para nós usarmos as Escrituras. Qual é o elemento diferencial do dispensacionalista em relação à escatologia bíblica?
Pastor, olhar a Escritura como literal. É isso que nos diferencia. Nós acreditamos que Bíblia é a palavra de Deus. Quando ela é simbólica, pastor? Quando ela assim apresenta-se. Ela própria utilizará termos linguísticos, contextos específicos, atos de fala simbólicos. Então isso significa, pastor, seguir o método gramatical histórico. Ou seja, a Bíblia literal. Ela é, onde for poesia, enquadra-se as regras de interpretação de uma poesia. Onde for alegórico, integra as regras de interpretação textuais alegóricas. Onde for histórico, não é? Narrativo, como Gênesis, como Atos, por exemplo, como próprios evangelhos, são livros históricos narrativos, interpreta-se do jeito que está lá. Exatamente. Simples assim. Jesus foi muito claro. Passarão os céus e a terra e as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Então a palavra de Deus é viva. Jesus disse, a palavra de Deus é eterna. Ele também disse, vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela fala, ela se movimenta, ela transforma, ela liberta. Quando ela é simbólica, quando ela se apresenta assim, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, está posto o simbolismo, ele se apresentou assim. Mas quando ele diz, vou derrubar esse templo, em 3 dias o reedificarei, não temos que ficar divagando que esses 3 dias são 3 anos, são 3.000 anos, são 3 isso, 3 aquilo. É crer no que está escrito, pois pelo Deus vivo foi ofertado e entregue e outorgado à humanidade. É assim que você e eu não conseguimos entender a Escritura, porque nós criamos o significado quando não somos literais. Quando somos literais, está ali. Quando queremos interpretar tudo, espiritualizar tudo, relacionar tudo a um relativismo incessante e egoísta, aí nós teremos 8 bilhões de significado. Muito bem, pastor. Indo para a parte, vamos dizer assim, central e final nessa questão, porque a gente aqui vai passando a hora, eu ainda... Mas nós propomos hoje falar sobre a igreja. Haverá um arrebatamento. O arrebatamento, ele será... quais são as provas textuais de que a igreja não passará pela grande tribulação? Por que não passaremos? Essas pestes que estão acontecendo, não seria já a grande tribulação? Qual o indicativo bíblico que nós não estamos na grande tribulação e que não vamos passar? Bom, eu teria 5 argumentos fundamentais, mas poderiam ser mais do que 5. Eu estou sintetizando 5 por causa do nosso espaço reduzido. Sim. O primeiro é, por que a igreja não passará a grande tribulação? Ela não passará a grande tribulação porque nós temos versículos claros que mostram o plano de Deus em não deixar a sua igreja passar a grande tribulação. No momento nenhum eu estou dizendo que a igreja não sofrerá perseguição. Sim, isso é outra mesmo questão. O termo é técnico, grande tribulação. Grande. É o dia do Senhor. Eu vejo um erro muito grave de muitos teólogos, eles dizem assim, a igreja foi perseguida em Roma, a igreja foi perseguida na Idade Média, a igreja foi perseguida durante as guerras, então ela pode passar a grande tribulação. Estão confundindo as perseguições com a grande tribulação. O próprio Jesus também nos ensinou, em Mateus capítulo 24, que a igreja passará por um momento de intensa perseguição, mas ainda não é o fim. São os princípios de dores. Certo, Mateus 24. Mateus 24, ele percorre todo. Então eu tenho ali sinais, eu tenho o princípio de dores, a grande tribulação. Também a grande tribulação está em Mateus 24. Depois, mas pastor, se o senhor me permite, os telespectadores, nós vamos fazer uma live para falar só sobre Mateus 24. Por que Mateus 24 não é base para o mid tribulacionista e nem pós? Mas é uma outra live, tá bom? Não, ok. Então vamos lá. O primeiro argumento
é porque a Bíblia Sagrada mostra que o plano de Deus exclui a igreja da grande tribulação. Deus excluiu a sua igreja. E onde a Bíblia diz isso? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: e esperar dos céus ao seu Filho Jesus Cristo, a quem ressuscitou dos mortos, que nos livra da ira futura. Aí alguém pode dizer, mas ira futura não está dizendo grande tribulação. Grande tribulação recebe várias denominações na Escritura. Por exemplo, dia do Senhor, dia de Cristo, dia da ira, ira futura. Há uma série de denominações similares. 1 Tessalonicenses 1,10. Então eu quero crer na Bíblia toda, eu não manipulo a Bíblia para agradar a minha paixão predileta. Vamos em 1 Tessalonicenses 5,9. Lá diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por Jesus Cristo. Mais um versículo, por gentileza. Lucas 21, 36. Da boca do meu Senhor saiu a promessa de que eu não vou para a grande tribulação. Lucas 21, 36, para quem quer Bíblia, diz assim, vigiai em todo o tempo orando, para que sejais dignos de evitar estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante da vinda do Filho do Homem. Jesus está nos exortando a sermos dignos de evitar a grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3, 10, para quem ama a Escritura, diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Isso quem está falando é Jesus. Para a igreja de Filadélfia, ele disse, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então, meu primeiro argumento é que eu tenho muitos versículos que mostram que Deus não derramará sua ira sobre a sua igreja. Entendo. Segundo argumento. Se eu estiver falando muito rápido, só me corrija, porque é muita coisa e o tempo é extremamente condensado. Tá bom? Ok. Segundo argumento. Quando o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus para escrever a palavra santa do Eterno, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, ele disse assim, olha o que disse Deus, não Paulo, disse assim, vamos ler o 16 também, né, para que o ouvinte tenha uma compreensão. E por gentileza, amigo e irmão, abra sua Bíblia na sua casa, leia o texto, faça como os crentes de Bereia, Atos 17, 11, confere na Escritura se o que estou falando é como digo. 1 Tessalonicenses 4, 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Irmão, a carta a Tessalônica foi a primeira a ser escrita. Aproximadamente no ano 56, 58, por ali, 55. O Apocalipse não tinha nem cheiro dele ainda. O apóstolo Paulo falou isso 40 anos antes de Apocalipse ser escrito. Isso mesmo. Ou 45. Então, Deus revelou a Paulo que a igreja ia ser arrebatada antes de Deus revelar o anticristo em Apocalipse. Antes de Deus revelar a grande tribulação. Antes de Deus revelar o Apocalipse. Ele revelou a Paulo que a igreja seria arrebatada e encontraria com o Senhor. Muito bom. Isso mesmo. Se nós associarmos os dois primeiros argumentos, se nós associarmos as promessas de que Deus planejou livrar sua igreja da sua própria ira destruidora, e formos ao segundo argumento de que a carta Tessalônica foi escrita muito antes do Apocalipse, muito antes da grande tribulação revelada em Apocalipse, então nós sabemos que os evangelhos e o Antigo Testamento estavam ali pela inspiração do Eterno. Mas o Apocalipse não. O terceiro argumento. Muito importante. Terceiro argumento. O que é a grande tribulação? Grande tribulação não é perseguição de governo comunista assassino. Grande tribulação não é mortandade de milhões de pessoas. Milhões, porque sabemos que a Covid é assassina, Sim. Mas a Segunda Guerra Mundial matou muito mais. Sim. Grande tribulação é algo tão destruidor, tão terrível, que as pessoas deveriam ler para conhecê-la. E ao conhecerem pela Escritura o que é a grande tribulação, elas não ficariam chamando grande tribulação de perseguição política, de perseguição de Roma,
de Segunda Guerra Mundial ou Primeira. Só para ter um exemplo básico. A primeira trombeta da grande tribulação, ao ser tocada, toda a erva verde desaparecerá da terra. Será que alguém consegue entender isso? Pastor, mas o Apocalipse é literal? Essa é a diferença dos pré. Eles amam a Bíblia como ela está escrita. Exatamente. E não ficam fabricando o sentido mais confortável. Toda. Então, nós não estamos preocupados com a opinião de Calvino. Nós amamos Calvino. Nós estamos preocupados com os versículos que nos levam à vida eterna. Quem ama a Bíblia, segue Bíblia. Quem ama a religião, segue o seu pastor predileto. Né? Então, aqui, diz assim, toda erva verde será queimada. Quando a segunda trombeta ela toca, se torna em sangue a terça parte do mar, certamente porque se precipitará sobre a terra corpos celestes. Não é, pastor, desculpa, não é de rios, é do mar, um detalhe. Depois, quando toca a terceira trombeta, aí entra rios, águas, fonte das águas, e todas elas se tornam amargas. Imagine Deus castigando o seu próprio povo dessa maneira. Vai contra todas as promessas de livramento do Senhor Jesus. Vai contra as promessas de salvação da Escritura. Mas eu insisto, para aqueles que estão acostumados... Que não ama a noiva, né? Imagina, castigar a noiva com isso. Mas é pior, porque não dá tempo de explicar a grande tribulação. Mas, por favor, você tem uma Bíblia, está em português. Não espere ninguém te explicá-la. Vai lá que o Espírito Santo vai te ensinar. A quinta trombeta, a sexta trombeta, a primeira taça da ira, a segunda taça da ira, o sexto selo. Irmão, é tão tenebroso que desde o momento que o anticristo começa o seu governo, o seu agir, o seu poderio, há uma falsa paz, que aos poucos tornar-se-á a ira do Altíssimo, de uma maneira nunca antes vista. E glorifico a Deus que vai me livrar dessa ira futura. Então, este é o terceiro argumento. Pastor, o terceiro argumento. Se o senhor me permite, é porque eu preciso convidar aqui o pastor Mário. Nós vamos continuar. E o senhor, eu desejo ouvi-lo explicar os demais argumentos, mais dois que faltam, com calma. Eu poderia só citar os dois sem explicar, para o ouvinte não ficar perdido? Por favor. Tá. O quarto são promessas de Jesus para a igreja. Algumas promessas de Jesus seriam quebradas se a igreja passasse a grande tribulação. E o quinto e último é que no livro de Apocalipse não existe a palavra igreja depois do capítulo 4. Existe a palavra... Não existe. O livro de Apocalipse fala 18 vezes da palavra igreja até o capítulo 4. Do capítulo 4, versículo 1, ele não cita mais a palavra igreja até o 19. No 20, 21 adiante, sim, mas até o final do 19 não há. E o termo santos, encontrados no capítulo 13, versículo 7, capítulo 13, versículo 10, encontrados adiante, se refere aos convertidos durante a grande tribulação, baseado em Apocalipse 7,14. É Apocalipse 7,14 que me dá autoridade para essa interpretação. Porque quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. É viva e eficaz. Pastor, esse tema Obrigado. É um tema muito sugestivo. Pessoas estão mandando aqui várias perguntas. E não somente ao senhor, mas a todos os telespectadores que estão conosco, irmãos, né, que são muito mais de telespectadores, são irmãos que estão aí participando conosco. Precisa da gente continuar esse desdobramento com o irmão. Nós vamos ter que marcar mais outras lives para a gente dar sequência a esse assunto que para aqui numa pausa, tá bom? Nossa gratidão ao senhor. Essa ideia surgiu do irmão, quero dizer a todos os telespectadores aqui, em conversa, falando ali, nós amamos e ampliamos, né, para o público, que juntando as forças aí. Então, inclusive, eu quero agradecer aqui também até o pastor Paulo Pontes, da Rádio Ceará News, que está transmitindo pela rádio agora para o mundo inteiro. Um abraço. Obrigado, pastor. E aí, se eu quiser mandar um abraço aí para o pessoal, antes da gente convidar aqui o pastor Mário. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Cadeza, agradeço ao pastor Wallace, que
despertado sempre na obra missionária de educação cristã, tem essa preocupação de compartilhar a verdade da Escritura. E deixo para cada servo e serva de Deus: prepara-te para o arrebatamento. Não é mais importante se vai subir antes ou depois. O importante é estar pronto. Infelizmente, quem espera subir no final não fica pronto, não está alerta para o arrebatamento. Alerta a tua alma para o arrebatamento. E lembre-se que todo o teu corpo, espírito e alma sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é fiel, prometeu e fará. Muito obrigado. A paz do Senhor. Amém. O pastor Eduardo vai continuar com a gente. Deus abençoe, a paz do Senhor. E até a próxima live que vamos dar sequência. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida